Glória a Deus, muito boa noite. Você que está na sua casa, está no ônibus, que está assistindo na farmácia. Semana retrasada assistiu o culto na farmácia, fazendo o teste do coronavírus. Graças a Deus não deu nada. Seja muito bem-vindo, que o seu coração esteja aberto para receber a presença do Senhor, onde você estiver, que você seja tocado, seja manifestada a glória do Pai no teu coração, na tua mente, para que você seja renovado nele. Amém? Eu quero te convidar, antes da gente começar esse culto, a enviar o link desse culto para outras pessoas. Convide parentes, convide amigos, convide desconhecidos, convide aquela pessoa que você estava orando, que tem pegado no teu pé no trabalho. Leva o link para ela agora, manda para ela, e se ela for tocada por Jesus, segunda-feira está tudo novo, está tudo maravilhoso na sua vida. Invista no reino de Deus também, separe esse tempo para você poder mandar esse link para outras pessoas também. Durante todo o nosso culto, você que está na plataforma vai poder acessar o nosso link de oração, e você pode pedir oração, qualquer pedido de oração para nós, contar um testemunho ali de alguma experiência que você teve nos últimos cultos. Você pode acessar o link de contribuição também, pode contribuir durante todo o período de culto e pode aceitar Jesus. Você que está assistindo pela primeira vez, você que ainda não aceitou Jesus na sua vida ou que está retornando, acesse esse link, clica lá, coloca o teu nome, coloca o teu e-mail. A gente quer entrar em contato com você durante a semana também. Quero convidar você a pegar na mão da pessoa que está do seu lado aí, a fechar os teus olhos, para a gente ter esse primeiro momento de adoração ao Senhor, de entrega. E esse culto, eu tenho certeza, vai ser um toque especial na sua vida, um renovo, uma fortaleza, algo que vai te trazer um novo ritmo, uma nova vontade na segunda-feira. Eu tenho certeza disso. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti e entregamos esse tempo, Deus, de adoração, esse tempo de culto, para entoarmos, ó Deus, cânticos ao Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, para, Deus, sermos generosos, para aprendermos, ó Deus, sobre os caminhos do Teu reino, para sairmos desse tempo transformados, ó Deus. Nós oramos para que cada lar, cada família, cada vida, Deus, que está assistindo, seja no celular, no tablet, onde for, esteja com o coração completamente aberto para receber tudo o que tem do Senhor para ela nessa noite. Pai, nós oramos, nós clamamos, usa-nos aqui, Deus, como vasos, como canais de bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É a primeira vez que a gente está fazendo culto aqui na igreja, então nós teremos algumas dificuldades em algumas coisas. Já te peço perdão antecipadamente. Aqueles que estão assistindo pelo YouTube, os dados para contribuição financeira, tanto da IMEG quanto da PIBEC, serão colocados no chat, tá bom? Deus abençoe você, que tenha um culto maravilhoso. Vamos adorar o Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar.
Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Creia nisso. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Cante! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, aleluia, glórias ao Senhor. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do Teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz, Rei da glória, Rei da glória.
Nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti, não conseguimos conter, lançamos nossas coroas diante do Teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. E não há ninguém mais belo como Tu, e não há ninguém mais belo como Tu, e não há ninguém mais belo como Tu, Jesus. Diga, e não há, e não há ninguém mais belo como Tu, e não há ninguém mais belo como Tu, e não há ninguém mais belo como Tu, Jesus. E não há ninguém mais belo como Tu. Como Tu,
da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Tudo está pronto, mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas, Ele vem, Ele vem. Já é quase hora, ainda estou queimando, óleo protegido, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de te abraçar, eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de te abraçar, eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de te abraçar, eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Saltando pelos montes, oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes, oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando sobre os montes, oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando sobre os montes, oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei, na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei.
não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei. Na saúde ou na doença, no dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, no dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei.
afastar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Vem, Jesus! Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços, leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar. Será que você pode fazer disso a sua oração nessa noite? Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos seus braços
é o melhor lugar. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Glória a Deus, uma ótima noite para você que está aí nos assistindo e cultuando a Deus com a gente. Vamos falar sobre generosidade? Eu quero ler com vocês um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Talvez até você saiba decor. Se você é bom de Bíblia, quer abrir comigo, abre aí rapidinho em João 3,16. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa linda, esse é um dos versículos que impacta as nossas vidas. E eu quero pensar com você que Deus ele entregou o que de melhor ele tinha, o bem mais precioso que ele tinha, por mim e por você. E ele, fazendo esse ato, entregando Jesus para salvar as nossas vidas, ele agiu de forma generosa, ele agiu com generosidade, porque essa é a essência de Deus. E a minha pergunta hoje para você, e até mesmo para mim, é por que muitas vezes a gente retém aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos de Deus, ao invés de ser generosos. E a gente pode e deve aprender com o nosso Pai, assim como Ele foi e é generoso. Eu quero te convidar hoje a aprender e a começar a colocar em prática essa generosidade. Então, se você está assistindo pela nossa plataforma, clica lá no botãozinho de oferta. Se você está assistindo pelo YouTube, olha aí no chat, tem os dados das nossas igrejas. Participa desse momento com muita alegria, com generosidade e deixa Deus derramar sobre a sua vida. Amém? Enquanto nós cantamos mais uma canção, faça esse ato de generosidade com muito amor e honra ao Senhor. Andando, vivendo, buscando só tuas mãos, não me contentei. Tem algo além, eu sei. Olhando os teus olhos, um susto eu levei, quando percebi que não estavam em mim, mas no ferido, angustiado, pobre, aflito, cego e nu, no faminto, desprezado, sem amigos, sem amor. Teu reino vem, se eu anunciar. Teu reino vem, se minha postura mudar. Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem, se eu entender que teu
teu reino vem, se eu anunciar, teu reino vem, se minha postura mudar, teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar, teu reino vem, se eu entender que o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último, primeiro é. O fraco é forte, o grande é pequeno, quem chora, quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre vive para ti. O menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último, primeiro é. O fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre vive para ti. Pa para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. Eu estou aqui. Eu não fui embora. Não estou morto nem aposentado. Assim como há milhares de anos atrás, eu estou no meio de vocês. Eu olho para este mundo cheio de maldade. Para as pessoas cansadas de tanta dor que dizem Deus não existe. As pessoas se afastaram de mim. Elas dizem que não me veem, mas seus olhos estão fechados. Perguntam por que Deus não me ouve, mas fecharam seus ouvidos. Mas eu estou aqui, na sua porta. Todos os dias, a cada minuto, em todas as situações da sua vida, sem descansar. Por que você não me deixa entrar? Eu estou perto, eu vejo seu sofrimento. Eu ouço um grito silencioso pedindo ajuda. Eu sinto sua dor. Você sofre porque cometeu erros. Você faz coisas erradas mesmo quando não quer. Você está infectado pelo pecado, raiva, ódio, ansiedade, insegurança. Por isso eu vim. Eu vim à Terra para te dar nova vida e esperança. Os seus pecados tiveram um preço, a morte. E eu paguei esse preço. Eu morri para que você não tivesse que morrer. E eu ressuscitei para que você pudesse viver. Eu estou aqui de braços abertos. E vou te esperar até o seu último fôlego. Glória a Deus, glória a Deus. Desculpa os erros técnicos aqui, a gente vai aprendendo, né? Vai chegar o tempo que a gente vai estar fera nisso. Quando chegar esse tempo, a gente não vai precisar mais fazer, vai estar nos cultos normais. Glória a Deus. Aleluia. É bom estar na nossa casa, é bom olhar aqui esse espaço, mas é muito triste não ver ninguém. É triste ver esse espaço vazio. A PBEG também está se organizando para voltar aos cultos presenciais e é um sentimento diferente, é um sentimento que a gente vai aprendendo a lidar, mas a cada dia a gente vai se aperfeiçoando um pouquinho mais, tanto na técnica aqui da transmissão do culto, como nesse culto diferente, sem tantas pessoas dentro do nosso templo. Nas últimas semanas, por conta dos eventos desse ano, e a gente realmente ainda não sabe como vai ser, como serão todas as organizações durante esse ano,
Por exemplo, as escolas disseram que iam voltar em setembro e agora já não sabem se vão realmente voltar em setembro. Nós não temos todas as datas certas, todos os planejamentos corretos, mas nós estamos vivendo diante daquilo que o Senhor tem nos falado. E por conta desses eventos, por conta de tudo isso que tem acontecido durante esses últimos tempos, o estudo da escatologia, o estudo dos últimos tempos, ele tem sido um estudo muito procurado nas plataformas de pesquisa, como no Google, por exemplo, no YouTube. É um dos assuntos mais falados. As pessoas tentam procurar, tentam saber o que tem acontecido, porque elas estão vendo um monte de eventos apocalípticos que trazem esse tipo de sentimento. Os movimentos online, os grupos, os canais, as empresas cristãs online que têm trabalhado em cima das buscas, né, eles têm visto essas procuras altas em cima desse tema dos últimos tempos, e por isso, nas últimas semanas, eu acho que a maioria dos grupos online, das igrejas online ou dos movimentos online tem postado sobre escatologia. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Não quer dizer que Deus não tenha orientado eles ou não, mas eles trabalham em cima das buscas das plataformas de pesquisa. Então, faz parte do trabalho deles, não há nenhum julgamento em cima disso. Então, o interesse das pessoas ele tem crescido exatamente em cima dos últimos dias, do estudo da escatologia. Eu quero trazer para vocês aqui uma conversa sobre isso. De maneira alguma eu quero esgotar o assunto, é impossível que eu esgote o assunto, eu levaria horas para falar sobre isso, mas eu quero mostrar um pouco do que a Bíblia tem dito, a Bíblia diz sobre esse tipo de assunto. Também quero lembrar vocês que o estudo sobre o fim dos tempos, ele não é um estudo para nos mostrar como exatamente serão e como vai ser, o que representa cada coisa. Ele é um estudo para nos mostrar qual é o posicionamento da igreja durante todo esse tempo. Eu fico com uma frase, quero fazer essa citação de uma frase do Dr. Russell Shedd, para mim, um dos heróis da fé, alguém que eu tive o privilégio de conhecer. E Russell Shedd dizia: a escatologia não tem o objetivo de responder às nossas curiosidades, mas despertar a nossa responsabilidade. Então, a escatologia não tem o objetivo de responder todas as nossas curiosidades. Quem representa o quê? O que é isso? O que é aquilo? Ele tem o objetivo de nos mostrar qual é a responsabilidade da igreja durante esse tempo. As perguntas que eu quero fazer durante essa mensagem são: Jesus, de fato, está vindo? Como vai ser a volta de Jesus? O que eu devo fazer durante esse tempo? Basicamente essas 3 perguntas. Jesus está vindo? Como será? E o que eu devo fazer durante esse tempo? Eu vou usar como base o discurso de Jesus em Mateus 24, Mateus 25. Eu não vou ler ele inteiro, mas eu vou citar alguns versículos, tanto desses 2 textos, quanto outros versículos da Bíblia que farão coro junto com esse discurso. Jesus nos traz aqui, então, para os discípulos principalmente, uma série de eventos e direções importantes para entendermos de maneira bem simples e prática quais são as responsabilidades da igreja nisso tudo. Então, Jesus está vindo? A primeira pergunta é essa: Jesus realmente está vindo? E toda vez que alguém me pergunta se Jesus está vindo, se Jesus está voltando, a minha resposta é sempre a mesma. E eu devo admitir que durante esse período de quarentena, o número de vezes que eu ouvi e respondi essa pergunta foi muito maior do que todo o tempo que eu estive pastoreando aqui em Bugaçu. As pessoas começaram a se interessar por isso, algumas por medo, outras por curiosidade, e sempre me fazendo essa pergunta: pastor, diante de tudo que está acontecendo, Jesus está vindo? E a minha resposta foi sempre a mesma: sim, ele está vindo. Ele está vindo, mas não porque a Coreia do Norte, no começo do ano, brigou com os Estados Unidos e ameaçou uma 3ª guerra mundial. Não por causa disso. Ele está vindo não porque teve o coronavírus. Ele está vindo não porque teve uma nuvem de gafanhotos que aconteceu ou que ainda está acontecendo aqui na América do Sul. Jesus está vindo porque já há algum tempo nós temos vivido
esse período, e cada vez que o tempo passa, ele se aproxima um pouco mais. Em Mateus 24, Jesus ele é indagado pelos discípulos sobre o que aconteceria, quais seriam os sinais, quais seriam os sinais que antecipariam a vinda de Jesus. Vamos ler esse texto, 24, a partir do verso 3. Diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham o cuidado para que ninguém engane, porque muitos virão no meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E se por multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Então Jesus está falando aqui sobre perseguições, sobre terremotos, sobre guerras, sobre rumores de guerras, sobre doenças, sobre falsos profetas, sobre enganos, sobre esfriamento do amor. Todas essas coisas não são de agora. Tudo que Jesus está falando que aconteceria, já começou a acontecer há muito tempo. Então, pragas como o Covid-19, como o coronavírus, nós já tivemos na história várias delas. A peste negra, metade da Europa foi dizimada na peste negra. Ebola, gripe suína, várias outras pragas que já aconteceram na nossa história, tão iguais ou maiores do que o coronavírus. Nós tivemos 2 guerras mundiais, nós já tivemos vários rumores de guerras, nós já tivemos doenças que destruíram a vida das pessoas, doenças que há muito tempo ficaram sem cura. Tuberculose, que é uma doença hoje que tem cura, por muito tempo foi uma doença sem cura. A AIDS, o câncer, são doenças que destroem as pessoas já há um bom tempo. Nuvens de gafanhoto já houveram em vários outros momentos da história. Se você pesquisar no Google, você vai ver que pelo menos 6, 7 delas foram em maiores escalas do que a nuvem de gafanhotos que nós temos hoje. Na África, várias vezes, no oeste dos Estados Unidos, se não me engano, no norte do México, é que é a primeira vez que chega na América do Sul. Então isso nos abala de alguma forma. Eu não preciso falar de terremoto, eu não preciso falar de desastres naturais, catástrofes naturais. Isso aconteceu por vários momentos, tsunamis, terremotos, furacões. Isso já tem acontecido há bastante tempo. Cristãos são perseguidos e caçados e mortos há muito tempo. Em alguns lugares, muito mais do que agora, e em outros lugares, muito menos do que agora. Mas continuam sendo perseguidos, sendo caçados e sendo mortos, mesmo que você não saiba. Esse é o princípio das dores. Então, sim, Jesus está voltando porque o princípio das dores já começou. E já começou há mais de 1 milênio. Nós já estamos há muito tempo vivendo esse princípio das dores. A tendência agora é que as dores elas começam a se tornar mais intensas e num intervalo de tempo muito menor. Porque é assim que são as dores de parto. As contrações elas começam a ser um pouco maiores e no intervalo um pouco mais curto. Jesus está vindo. Mas Jesus, nessa passagem, ele coloca um único evento, que é o evento definitivo. Então, todos os outros ele diz, você vai ouvir isso, você vai ouvir aquilo, você vai ouvir, mas fica tranquilo, não é o fim. Um único evento marca o fim de todas as coisas. O evangelho será pregado por todo o mundo.
O reino de Deus será pregado por todo o mundo. E ele diz, então virá o fim. Esse é o único evento que ele diz que vai ser o fim. Presta atenção nisso. Nós chamamos esse princípio das dores de últimos dias. E guarda bem essa expressão que a gente vai usar durante a nossa ministração aqui. Últimos dias. Então a primeira pergunta, Jesus está vindo? Jesus está vindo. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E o princípio das dores são os últimos dias. Segunda pergunta que nós queremos responder nessa noite. Então, como será, pastor? O que a Bíblia diz que vai ser? Há várias interpretações, eu quero trazer somente uma nesse tempo. Jesus, aqui nessa passagem, no discurso, ele diz que depois do princípio das dores é chegado o fim. Então ele começa a descrever a partir do versículo 15 que haveria uma grande tribulação, um período de grande sofrimento, um período onde o anticristo, a besta, o falso profeta reinará sobre o mundo. Então esse período é um período onde a maior força ou o maior domínio será do anticristo. Um período de extrema tristeza, um período de ira de Deus. Esse período é profetizado várias vezes. Aqui no versículo 15, Jesus coloca o nome do anticristo como o abominável da desolação, mas Daniel fala dele como o sofrimento de Jacó, Zacarias vai falar dele, Paulo vai falar dele, João vai falar dele em Apocalipse. Então a grande tribulação vai acontecer e é um período de muita destruição. A respeito disso, é impreciso eu dizer qualquer coisa aqui, como exatamente ele sucederá. Não detalha, a Bíblia não detalha isso, a Bíblia traz alguns símbolos em relação a isso. Mas eu imagino que esse período vai ser um período de muita dor. Um período que a humanidade ainda não conseguiu viver. Imagino que não vai ser algo muito fácil de se discernir. Essa marca da besta que ficará na mão ou na mente das pessoas, imagino eu que não vai ser algo literal. Vai ser um tipo de domínio mental e um tipo de domínio sobre as ações. Então, algo que modifique a sua forma de pensar e que modifique a sua forma de agir. Creio que vai ser um período de grande desespero. E onde vai estar a igreja nesse tempo? O que a igreja precisa fazer durante esse tempo? Segundo o próprio Jesus, no versículo 31 do capítulo 25, a igreja vai estar no céu. Então Jesus diz no versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu, não da terra. Então, antes da grande tribulação, na teoria que eu estou passando para vocês, haverá um arrebatamento. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E por que a Bíblia confirma isso? Onde a Bíblia confirma isso? 1 Tessalonicenses 5:9, quando Paulo vai falar sobre o fim dos tempos, ele diz, porque Deus não destinou a igreja para a ira. Então a igreja não fará parte da grande tribulação, a igreja não fará parte da ira descarregada de Deus. Nós estaremos, como Jesus diz, no céu. Nós seremos chamados do céu para um próximo evento. Então durante a grande tribulação, nós que somos salvos, que estão debaixo da graça, não estarão aqui. Se você ainda não tem certeza da salvação, comece a ter. Tenha certeza de que você vai estar lá. Vai ser muito difícil permanecer nesse lugar. Pessoas serão convertidas durante a grande tribulação? Sim, com toda essa dificuldade. Então eu imagino que será um período de muita escassez espiritual, um período onde a palavra ela será uma palavra extremamente escassa, mas pessoas poderão ser convertidas durante esse tempo. Depois do versículo 31, a igreja é chamada dos quatro cantos dos céus para um novo período, e esse evento é conhecido como a batalha final, batalha no Armagedon. Diz o capítulo 19 e 20 de Apocalipse que Jesus vai descer com o seu exército, e aí ele vencerá o anticristo, a besta, o falso profeta, e dará início ao seu reino milenar.
no capítulo 20 de Apocalipse, diz que aqueles que foram mortos durante o tempo da grande tribulação, que não se curvaram, que não aceitaram a marca da besta, esses serão ressurretos para reinar com Jesus durante esses 1000 anos, ou um período de tempo, não necessariamente precisa ser 1000 anos. Jesus estará no seu trono com outros tronos, e pessoas que foram escolhidas para julgar estarão sentadas nesse trono. Mateus 19, versículo 28, o próprio Jesus já define quem são essas pessoas, os próprios apóstolos. Então ele diz que vai chegar o tempo onde eles estarão sentados juntos com Jesus para julgar a terra. Obviamente que Judas não estará lá e Paulo estará no lugar dele. Quando começa o julgamento, e Jesus vai falar sobre ele no capítulo 25, o livro da vida é aberto, as obras de cada um são lidas também, e nesse momento, algumas pessoas são lançadas ao lago de fogo, outras conduzidas à Nova Jerusalém. É nesse dia que definitivamente Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. Esse dia e esse evento, essa era, é chamada de último dia. Então a primeira pergunta fala do fim dos tempos, da época das dores, do período das dores de parto, e esse período nós conhecemos como últimos dias. Da grande tribulação até o julgamento nós conhecemos como o último dia. Jesus está vindo, é o princípio das dores. Nós vivemos os últimos dias. Não sem antes o evangelho ser pregado em todos os lugares. Quando Jesus vier, a igreja será arrebatada, grande tribulação, a batalha final, reino milenar, um julgamento, essa era é chamada de último dia. Então, pastor, o que de fato eu devo fazer durante esse período? O que eu devo fazer como igreja durante todo esse tempo? E o próprio Jesus vai dar essa resposta. Quando Jesus fala que a igreja é chamada, Jesus traz 3 parábolas, do capítulo 24, versículo 45, até o capítulo 25, versículo 30, Jesus conta 3 parábolas que vão exemplificar qual é o papel da igreja durante esse processo. Uma parábola vai falar sobre relacionamento com Deus. A parábola das 10 virgens vai dizer de 10 mulheres que estavam com as suas lamparinas e levaram óleo para esperar o noivo chegar. 5 delas levaram óleo suficiente até a chegada do noivo. 5 delas não levaram óleo suficiente. Quando o óleo estava acabando, a lamparina estava se apagando, elas pediram óleo emprestado, não daria para emprestar o óleo, porque não dava nem para as duas. Elas saíram para comprar mais óleo. Quando elas saíram, o noivo veio, resgatou as que estavam preparadas, e as que não estavam preparadas, elas não foram salvas, não entraram na boda do noivo. Então nós falamos aqui sobre o óleo da unção, nós falamos aqui sobre manter a chama acesa, sobre manter um nível de intimidade com Deus, uma vida de intimidade com Deus. O papel da igreja durante os últimos dias, durante o princípio das dores, é manter a chama acesa, manter uma vida de intimidade com o Senhor. Mas há mais 2 parábolas que é contada por Jesus. As 2 parábolas simbolizam basicamente a mesma coisa. Elas falam de um servo fiel e de um servo mau. Não falam de um servo bom, falam de um servo que é fiel e um servo que é mau. Na primeira parábola fala de um servo que se cansou, estava demorando demais do seu senhor voltar. E aí ele começa a tratar mal as ovelhas, os seus servos, as pessoas que estavam sob os seus cuidados. Na segunda parábola fala de talentos que foram colocados na mão desses servos. A um foi colocado 5, a outro 2, a um foi colocado 1, segundo a capacidade de cada um. Por muito tempo se pregou essa palavra de talento como habilidade, mas talento aqui não era uma habilidade, talento era uma moeda, era uma quantidade de dinheiro. E essa quantidade de dinheiro era extremamente valiosa. Eu já preguei há algum tempo atrás aqui na igreja. A única coisa valiosa que eu vejo Jesus pagando um alto preço é a vida humana. Então, na minha interpretação, quando Jesus está falando que foi lançado talentos, foi deixado sob o cuidado de pessoas talentos, Jesus está dizendo aquilo que é mais importante para mim foi deixado sob o cuidado de algumas pessoas. Pessoas foram deixadas sob o cuidado de outras pessoas, segundo a capacidade de cada um.
Na parábola diz que aquele que tinha 5 multiplicou esses talentos. Aquele que tinha 2 multiplicou aqueles talentos, e aquele que tinha 1 ficou com medo e enterrou. As duas parábolas, para mim, falam sobre o cuidado de pessoas com pessoas. As pessoas que foram colocadas na minha e na sua vida para que a gente cuidasse. A responsabilidade nossa como igreja do Senhor. Como é que eu posso afirmar isso? Pastor, como é que você entende isso? Para mim, talento sempre foi habilidade. É Jesus que vai explicar isso logo em seguida. Então, quando Jesus começa a falar do julgamento, o julgamento ele se dá num nível que é exatamente esse. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso, você me visitou. Ou seja, qual foi o cuidado que você teve com os meus pequeninos? E aí as pessoas vão dizer, quando eu fiz isso com você, Jesus? Quando você não fez para um dos meus pequeninos. Então, o exemplo de Jesus é, obviamente, a explicação das duas parábolas. Você cuidou daqueles que eu dei para você cuidar? Você ajudou as pessoas que eu disse para você ajudar? Se você fez, você vai entrar na alegria do Senhor. Se você não fez, então você enterrou esse tipo de cuidado e você negligenciou essas ações. O próprio Jesus, na oração sacerdotal de João 17, é a oração quase que despedida de Jesus aqui nesse mundo, ele vai ressaltar isso. Eu cuidei daqueles que o Senhor me deu. Eu não perdi eles, exceto o filho da perdição. Cuida deles, eu oro por eles, e oro pela multiplicação, por aqueles que virão a crer através da mensagem que será pregada por eles. Jesus está orando, agradecendo, prestando conta e orando por uma multiplicação que viria. Então, o meu papel, o seu papel, como igreja do Senhor, durante os últimos dias, é permanecer com a chama acesa para cuidar e pastorear daqueles que estão ao nosso lado, curando, libertando, ensinando, conduzindo essas pessoas à salvação. Da forma mais simples, e se você puder guardar só uma frase, guarde essa frase. As mesmas obras de Jesus. Nós somos chamados, no período das dores, nos últimos dias, a realizar as mesmas obras de Jesus. E o próprio Jesus vai profetizar sobre nós que nós realizaríamos as mesmas e obras ainda maiores. Entenda isso em nome de Jesus. No período que nós estamos e chamamos de últimos dias, nós temos um papel relevante. Esse é o período atual, é o período de ação da nossa igreja. Mas o período que conhecemos como o último dia, não há muito o que ser feito. Se alguém ficar, não for arrebatado, talvez você tenha um período na grande tribulação para pregar o evangelho. Nós que estamos debaixo da graça, não estaremos aqui. Nós estaremos só no dia da batalha final. Pastor, como é que você tem certeza disso? Abra sua Bíblia em mais um texto comigo. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Mais uma vez, são as palavras do próprio Jesus. Quero só contar o contexto desse texto. Jesus tinha acabado de passar pelo seu período de teste, ele tinha ficado 40 dias no monte, jejuando, orando, sendo tentado pelo diabo, venceu a tentação e aí ele volta. E começa o ministério dele de forma formal. Antes já havia tido algumas manifestações, mas agora, de uma maneira formal, Jesus inicia o seu ministério. E o que ele faz? Ele vai numa sinagoga, ele entra na sinagoga, ele pega o livro de Isaías e ele lê a profecia messiânica. A profecia messiânica está presente em Isaías 61 e era a profecia que falava exatamente sobre o Messias. Então Jesus chega na sinagoga, pega o livro e lê. Ele lê o seguinte texto, está lá no versículo 18 e no versículo 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, me deu óleo, acendeu a minha chama, para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando ele lê tudo isso, a Bíblia diz que ele fecha o livro e ele fala para as pessoas que estão ali: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então, o texto que Jesus leu, o texto messiânico, ele acaba de ler o texto, ele fecha o texto e ele diz: hoje se cumpriu isso. O meu ministério começa agora.
para proclamar, para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para dar restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Só que na profecia de Isaías, e no texto ali com certeza tinha, há uma frase depois dessa que Jesus omite. Então Jesus não lê de forma intencional essa frase. E essa frase em Isaías 61 diz: "E o dia da vingança do Senhor". Por que Jesus omite essa frase? Porque Jesus não lê. Ele lê esse texto e ele diz: hoje se cumpriu isso. Últimos dias, último dia. Últimos dias, evangelizar os pobres, proclamar a libertação dos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Último dia, o dia da vingança do Senhor. Então o que nós devemos fazer? Evangelizar, libertar, curar, conduzir pessoas à salvação. E lá no capítulo 25, Jesus vai dizer: "E o que fizestes a um dos meus pequeninos, fizestes a mim". O dia da vingança vai chegar. É o período em que a gente falou da grande tribulação até o julgamento. Mas esse dia não é da igreja do Senhor. Esse dia é do Senhor. Romanos 12:19 vai dizer isso. A vingança pertence a mim. O nosso papel é, nos últimos dias, continuar a obra de Jesus, com o nosso óleo, com a nossa chama acesa, fazendo permanecer essa chama. Nós evangelizaremos, nós libertaremos, nós curaremos e nós salvaremos pessoas no nome de Cristo. Hoje nós somos os seus embaixadores e falamos em seu nome. É impossível que a era do último dia chegue sem antes o evangelho ser pregado por todo o mundo, sem antes a igreja evangelizar, libertar, curar e salvar pessoas. O próprio Jesus vai afirmar isso em Mateus 24:14. Portanto, se nós desejamos o mais rápido a volta de Jesus, nós devemos o mais rápido possível iniciar o trabalho da igreja, ou concluir o trabalho da igreja. O noivo virá quando a igreja concluir o seu trabalho, e então, como diz Jesus, virá o fim. Eu não sei quantos de vocês assistiram à série The Chosen. Se você não assistiu, baixe o aplicativo, é uma série gratuita, mas se você puder contribuir também, vai ser de grande eficácia para eles, já que eles estão produzindo as próximas temporadas. É uma série que vai falar um pouquinho sobre os escolhidos de Deus ali, o momento em que Jesus está escolhendo, separando os seus discípulos. E no episódio em que Jesus chama Pedro, todos conhecem a história, Jesus está na beira e Pedro pescou a noite inteira, não pegou absolutamente nada, e Jesus chega e pede para Pedro jogar novamente a rede. Pedro era um pescador profissional, sabia que não tinha peixe naquele momento, e aí, só para agradar um pouco quem estava falando, ele diz: sob a sua palavra eu vou lançar. E ele lança a rede, e a Bíblia diz que ele não conseguia puxar a rede de volta, tamanho o número de peixes que tinha, que quase o barco tombou. Encheram-se 2 barcos com os peixes que estavam ali. E na série, claro que é um texto adicional, mas faz todo sentido. Na série, Jesus olha para Pedro, Pedro se ajoelha e reconhece Jesus como o Messias, e aí ele fala assim: Pedro, eu quero te fazer pescador de homens. Até aí está na Bíblia. Depois ele fala para Pedro assim: você viu o que você acabou de fazer? Como se ele dissesse: Pedro, eu disse para você lançar as redes, para você entender algo comigo. Você viu o que você acabou de fazer? Eu falei que você vai pescar homens. E ele diz: encha as redes, Simão. Deixa que depois eu separo os peixes. Você viu o que você acabou de fazer? Eu disse para você, você ouviu minha voz, lançou as redes e as redes se encheram. Encha as redes, Simão. Eu separo os peixes depois. Nós acabamos de ler no julgamento, Apocalipse vai dizer isso. Naquele dia, ele separa os bodes das ovelhas. Os últimos dias, o papel da igreja: manter a chama acesa, evangelizar, curar, libertar, salvar pessoas. No último dia, Jesus decide quem vai e quem fica. Jesus decide quem sobe e quem desce. A obra final é de Jesus. Jesus está vindo? Sim. Não sem antes o evangelho ser pregado em todos os cantos. Pastor, o que nós faremos diante disso?
nós continuaremos a obra de Jesus. Mantendo a chama acesa, salvaremos, conduziremos pessoas à libertação, à cura e evangelizaremos pessoas em todos os povos. Você não precisa ficar com medo. Só coloca à disposição de Jesus a sua vida para ter um nível de intimidade com Ele, onde a chama permaneça acesa e conclua a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá, Ele vem. Nós cremos e nós clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus, quando todas essas coisas acontecerem. Que você, o seu coração, que as pessoas que estão ao teu redor possam se dispor, como nas parábolas, a manter a chama acesa e a cuidar daqueles que Jesus tem colocado sob o nosso cuidado. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Pai, nós queremos como igreja do Senhor, como noiva escolhida, sacerdócio real, embaixadores do Teu reino, pessoas que estão ali sendo levantadas como as pedras da construção da casa do Senhor. Nós queremos, papai, em nome de Jesus, continuar a Tua obra. Nós queremos, porque o Espírito nos ungiu, porque o Espírito derramou sobre nós esse óleo, evangelizar pessoas, curar as pessoas, libertar os oprimidos. Nós queremos pregar o ano aceitável do Senhor. Nós queremos conduzir pessoas à salvação, para que ninguém seja deixado de lado. Que nós não venhamos a temer, ó Deus, esses princípios das dores, esse período dos últimos dias, mas que, ansiando a Tua volta, possamos, ó Deus, pregar o Evangelho por todo o mundo, e aí virá o fim, o dia em que estaremos com o Senhor, face a face. Nós ansiamos por esse dia, Pai, e clamamos, nos dá forças, nos dá estratégias e direção para cumprirmos o nosso propósito durante todo esse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma semana maravilhosa. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a ativar o sino de notificações. Segue a gente nas redes sociais. Segue a PBEG, segue qualquer outra igreja. Fique perto de Jesus, fique perto de uma igreja. Congregue com alguém, seja abençoado. Esse é o tempo da igreja se manifestar como nunca antes, porque é chegado e se aproxima a hora em que o nosso Jesus virá. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Tchau.